Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta piedade me despido, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade ao Barroco no Brasil. Vamos ainda pensar um pouco mais a respeito de Gregório de Matos, da sua poesia, e a respeito do Barroco enquanto estética, né? Então, relembrando o que foi colocado ontem sobre a Europa e sobre essa transposição que foi feita para o Brasil, vale reiterar que os aspectos de desolação, de desamparo que aparecem nos versos de Gregório de Matos Guerra, nos versos de Camões também, que eu apresentei um pouco antes, na outra aula, esse desamparo, portanto, ele nasce com todo aquele contexto que foi colocado ontem, né, com a saída do período das trevas, com a saída da Idade Média, com o desenvolvimento da ciência, com a valorização da ciência, com o começo da saída dos povos do campo para viver em cidades, né? Então começa aí uma urbanização, e é um contexto então de desolação que vai aparecer nessa poesia. Um exemplo muito marcante disso tudo acontece ali no século XV. Copérnico descobre e propõe uma teoria que é comprovada depois, que a Terra não era o centro do universo como todos pensavam. Então aquela ideia de que o homem era a grande criação de Deus e de que o universo todo girava em torno dele, do planeta dele, caiu por terra, porque Copérnico vai mostrar que na verdade a Terra faz dois movimentos de rotação, um em torno de si e outro em torno do Sol. Então, é a Terra que serve ao universo e não o universo que atende, que olha para a Terra como seu centro, que gira em torno dela. Então, isso vai fazer muita diferença, vai criar muita desolação, né? Eu vou ler um trecho aqui que Ricardo Leitão nos mostra em O Campo e a Cidade na Literatura Brasileira. Esse livro tem nos acompanhado, como também a História concisa da literatura brasileira, do professor Alfredo Bose. E eu vou ler também uns trechos, pequenos trechos no Bose e aqui também no Leitão. Aí diz assim sobre o que eu acabei de falar. A Revolução Copérnica fomentara uma nova concepção científica do mundo, o lance do mundo girar em torno de si, em torno do Sol. Arnold Hausner salienta que a teoria de que a Terra se move ao redor do Sol, uma afronta à antiga crença de que era o universo quem se movia em torno do nosso planeta. Abre parênteses para a citação do Arnold. Mudou para todo o sempre o velho lugar designado ao homem no universo pela providência. Deixávamos de ser o centro do cosmos e o próprio ser humano já não podia ser considerado como o fim e o propósito da criação. Mais do que desacreditar o nosso posto central na ordem cósmica, a proposição de Copérnico significou, em última instância, que o nosso mundo não possuía mesmo qualquer centro, sendo apenas um sistema contínuo e infinito, submetido à validade universal das leis naturais. Então essas descobertas, né, enquanto as luzes se acendiam para um mundo que saía da Idade Média, essas descobertas também vão deixar esses criadores, esses poetas, esses escritores desamparados, essa sociedade desamparada. Então vai ter aí um profundo sentimento de desequilíbrio em relação ao eterno, em relação ao que é passageiro, né? Então vai haver uma procura pelo eterno,
mas sem se desapegar do que é fugaz, do que é passageiro. Isso vai se refletir na poesia. Agora passando a um trecho em Alfredo Bose, que também vai tratar dessas questões, ele vai dizer assim: a poesia e os objetos afetam-no pela multiplicidade dos seus aspectos mais aparentes, logo cambiantes, com os quais a imaginação estética vai compondo a obra em função de analogias sensoriais. Aqui o Bose está traçando comentários sobre as obras, sobre os poemas feitos por esses barrocos. O orvalho e a pele clara podem valer pelo cristal, o sangue pelo cravo ou pelo rubi, o espelho pela água pura e pelo metal polido. No mundo dos afetos, a semelhança envolve os contrastes, de modo a camuflar toda a percepção nítida das diferenças objetivas. Aí ele vai citar um dístico de Gregório de Matos, 2 versos. Incêndio em mares d'água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Veja aí como é que funciona essa alquimia barroca nos versos. E aí prossegue Alfredo Bose. Igual processo de identificação ilusória, sensorial, não racional, opera nos jogos de palavras, nos trocadilhos e nos enigmas, fundados na similitude da imagem sonora de termos semanticamente díspares, quer dizer, díspares, diferentes. Agora ele vai citar um trecho do Frei Manuel Itapiraca, um trecho de um poema. Manuel Itapiraca. Itaparica. Jaz a ilha chamada Itaparica, a qual no nome tem também ser rica. Esse jogo é muito frequente no barroco. E continua Bose. O labirinto dos significantes remete quase sempre a conceitos comuns que interessam ao poeta não pelo seu peso conteudístico, mas pelo fato de estarem ocultos. O conteúdo, ele praticamente desaparece a preocupação com os conteúdos, mas aí o Bose vai dizer que não se preocupar com o conteúdo é também conteúdo. Quer dizer, estão mais interessados nos segredos, no que está oculto, no que está escondido. Então esse é o conteúdo, né, nessa poesia. É o princípio mesmo do conceptismo, usar de palavra peregrina que velozmente indique um objeto por meio de outro. Muito bem, agora vamos novamente a um exercício de tentar refletir acerca de um poema, de outro poema de Gregório de Matos, que é o poema A Jesus Cristo Nosso Senhor, que é o poema cristão, religioso de Gregório, mas que não perde a sua ironia, que não perde seu sarcasmo, nós vamos ver. E vamos fazer isso, vamos pensar sobre esse poema à luz do que eu acabei de falar, à luz do que nos ensina Alfredo Bose, à luz das características dessa estética, que é a barroca. O poema foi lido, mas eu vou repassar partes dele, né? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta piedade me despido. Então aqui Gregório volta, né? Volta de joelhos, depois de cometer os seus abusos, as suas intemperanças, depois de se perder na noite, depois da vida boêmia, depois das orgias, ele volta em bonitos versos pedindo perdão pelo pecado. Então aí de novo a oposição, né? Perdão, redenção, pecado, e peca novamente, e precisa da luz, mas vive à sombra. Então ele vai construir esses versos de pedido de perdão, mas onde é que está o sarcasmo e a ironia de que eu falava há pouquinho? Está justamente em ele indicar para Deus que Deus deve perdoá-lo, é missão de Deus perdoá-lo. Ele diz a Deus: eu existo para ser perdoado, então, portanto, você não vai querer perder a glória de me perdoar. Então, é um jogo intelectual muito fino e muito aprofundado e muito cheio, carregado de uma perspicácia e de uma ironia refinada. Como aparece nos 2 últimos tercetos, é a parte que mais marca essa ironia.
Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo vos deu, né? Quer dizer, se ele, ovelha, não se perdeu, se não se perdesse, Deus não teria aí a glória de poder perdoá-lo, porque isso mostra o seu poder. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo vos deu, como afirmais na sacra história, nas escrituras sagradas, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Quer dizer, me perdoe, porque é um bom negócio para o Senhor me perdoar e eu prometo que não vou pecar de novo. Esse é Gregório de Matos Guerra, em a sua poesia religiosa, mas ao mesmo tempo cheia de um jogo de pensamento. E para terminar a aula de hoje, eu vou ler alguns versos jocosos e provocativos de Gregório de Matos Guerra, que ao usar do cultismo e do conceptismo consegue sugerir algo, mas dizendo outra coisa. Antes dos versos eu vou ler algum comentário a respeito, lembrando que o conceptismo é aquele raciocínio lógico e engenhoso destinado a convencer o leitor da justeza de uma proposição. Já o cultismo é aquele jogo de palavras, o malabarismo verbal, trocadilhos, recomposição dos elementos mórficos que causam certa estranheza em quem lê. Então diz ainda o Leitão: o Boca do Inferno lança a mão de ambos os artifícios, o conceptismo e o cultismo, em suas composições poéticas. Sua veia cultista, por exemplo, pode ser sobejamente ilustrada pela 10ª que transcrevemos abaixo, os versos que eu vou ler, em que o poeta, de maneira assintosamente jocosa e provocativa, decompõe um vocábulo composto e explora a sugestiva polissemia de cada termo, os múltiplos significados, de cada termo, seja no âmbito denotativo, seja no âmbito conotativo. Vamos aos versos. Há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, o chamou pica-flor. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dás meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor.